Olá! Você está no Palavrinhando! Ela é Roseli Mazzulo. Ela é Rosana Freneda. E ela é quem? Priscila Lisk. Seja bem-vinda, Priscila! Obrigada. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E nós vamos falar de quê? De quê? Primeiro vamos apresentar, né? A Pri, o que ela faz, qual é tudo que ela tem por trás aqui. Ela é tão pequenininha, mas é tão grande, gente do céu. Tô aqui pasma, porque eu não a conhecia pessoalmente, só através da Roseli, da Rosinha. E assim, tudo que a Rô me contou e tudo aqui nos bastidores, o que a gente ouviu, foi top. Mas eu vou deixar com que ela mesma se apresente ou a Rô apresente. Vai, o que vocês decidem? A Priscila, é uma daquelas pessoas que você tem de guardar num potezinho assim com muito amor, porque ela é um poço de humanidade, ela é humana, tem uma luz absurda. E vocês sabem, o canal direciona mesmo para a humanização. Eu acho que o planeta está precisando, né? A raça humana precisa lembrar que não é só ser, é humano também. E a Priscila conduz com maestria um conteúdo absolutamente técnico, mas de uma maneira humana. Então, quando a gente fala em liderança, normalmente a gente leva as pessoas a crerem que liderança é algo muito técnico, muito pontual, muito concreto, muito direcionado, e a liderança é algo, eu acredito que uma das competências mais humanas que uma empresa deve ter. Eu conheço a Pri há muito tempo trabalhamos juntas numa empresa. Ela foi responsável por grandes oportunidades de trabalho para mim, ela acreditou no meu trabalho e depois de um tempo ela me ressuscitou profissionalmente. Eu tenho de agradecer publicamente. E a partir daí eu passo a palavra a ela, porque eu gostaria muito que vocês traçassem ali uma linha do tempo profissional para que as pessoas entendam esse gigante que está aqui do nosso lado. Eu agradeço, Rosana, Roseli. É uma alegria estar aqui com vocês, recebê-los aqui. Eu fico, assim, muitíssimo honrada, muito mesmo. Conheço a Rosa há muito tempo e é bom estar aqui com vocês, né? Eu acho que esse é o principal. Bom, eu trabalho há 24 anos nessa área, há muito tempo envolvendo liderança, treinamento. Eu sou formada em administração, mas todos perguntam se eu sou psicóloga, então eu tô quase convencida. É verdade. Você é psicóloga? Eu falo, não, eu sou administradora. Mas acho que como havia ali um desejo por essa área, eu fui encaminhando minha área para gestão de pessoas, todo o meu estudo, todos os meus estágios e trabalhos. Eu sou, a princípio, né, o meu início de carreira se deu em consultoria e depois eu fui para gestão de treinamentos. E ali na gestão de treinamentos eu fui desafiada. Primeiro, houve um momento em que eles abriram uma vaga e perguntaram se eu... falaram que era para eu concorrer a uma vaga de liderança ou ir para um outro setor em que eu ia ter mais destaque. E eu falei, não, eu não quero. Eu fui muito arrogante, porque a gente faz isso, né, Às vezes eu acho que nem é arrogância, não tô no tempo certo, não é o meu momento, às vezes. Eu acho que não, eu acho que... Acho que você vai arrogante mesmo? Eu quero trabalhar com essa pessoa. Ah, Aí eu fiquei, tá bem. não concorri, fiquei. Eu acho que também tinha um pouquinho de medo de perder ali, de não passar naquela seleção. Né? Quem nunca, né? Quem Quem nunca. E aí eu fiquei e passado um tempo a minha chefe saiu e o meu líder falou, você vai assumir a coordenação. E aí eu não queria, eu queria que outra pessoa assumisse, porque eu fazia bem meu trabalho ali, que era um trabalho técnico, mas ele falou, não, é você mesmo. E eu falei, ok, vamos lá. E aí eu fui atropelada. E eu atropelei também. Só que eu tive uma sorte muito grande. Uma pessoa da equipe chegou pra mim um belo dia e disse assim, você pode até me demitir, mas eu vou te dizer que você tá fazendo muita besteira.
Seu subordinado, Pri. Sim. Maravilhoso, olha que Sim. incrível. Sim, e isso é muito legal porque eu desejo a todos os líderes a sorte que eu tive de ter uma pessoa que falasse isso. sem medo, né? Porque um dos lugares da liderança é que ele tem um ponto cego em que as pessoas não chegam para falar, porque a gente tem uma cultura de manda quem pode e obedece quem tem juízo. E ela me falou que eu estava errando muito e aí eu precisei me ajustar àquilo e fiquei ali fazendo esses ajustes e enquanto isso eu já estava trabalhando numa cidade morando em outra, comecei a planejar minha mudança e montar a minha empresa, desenvolvendo essa parte de treinamento também. Então, só que aí aconteceu isso, quando eu deixei essa posição, que nesse momento que eu ouvi esse feedback eu queria sair correndo, eu deixei essa posição com tudo ajustado. Porque eu tive uma iluminação? Não, porque eu fui procurar ajuda. Eu procurei uma pessoa para me orientar, uma coach na época, estava nascendo essa profissão ainda. Eu fui para terapia, eu falei, eu preciso fazer mudanças aqui e eu preciso trabalhar a minha autossegurança, né? Porque era uma coisa extremamente abalada, ali totalmente desestruturada. E quando eu saí, poxa, que pena que você está indo embora, mas eu sabia que eu tinha deixado um lugar pronto, com as pessoas... E um legado, né? Um legado e tudo arrumado, eu não ia fazer falta ali. E esse é o objetivo da liderança, a gente não fazer falta. A gente quer tirar férias. Gente, amei isso, porque enquanto trabalhava num mundo fechado, corporativo, as pessoas não delegavam função, o líder não delegava função para o seu subalterno, com medo que o subalterno aprendesse o trabalho do líder e o líder fosse dispensado. Exato. Olha que coisa louca, aí é ao contrário. É o contrário, porque Quanto mais se ele não você- subir, você também não pode crescer. Você vai estar sempre amarrado numa função, às vezes em funções técnicas, que eles falam, eu não faço, ninguém faz tão bem quanto eu, então eu não deixo a pessoa fazer. Ou mesmo eu vou estar amarrado depois, eu deleguei a função técnica, eu vou estar amarrado a um microgerenciamento, a uma coordenação, sendo que eu poderia já estar vendendo, eu poderia estar abrindo um negócio novo, eu poderia estar fazendo uma empresa crescer, ou eu poderia ir para uma nova fase da empresa, um outro lugar, quando a gente fala de multinacional, ir para outro país e ali estar responsável por aquele local, porque eu deixei a casa arrumada, né? E deixei pessoas que não estão ali como colaboradores, mas que você sai como amigos, né? Que são pessoas que ficam para sua vida e que você tem a alegria de falar, trabalhei com ela, que bom, é uma pessoa que foi boa para mim, que me ajudou, que fez um desenvolvimento comigo ali, entendeu? Então, quanto mais a gente tem esse desprendimento, mais você consegue crescer. E aí, o meu ponto particular, né? Não é só crescer profissionalmente, é você crescer enquanto pessoa. Porque vai um caminho aí, né? Eu acho que é junto, né? O desenvolvimento profissional, você só se desenvolve profissionalmente se você tiver um desenvolvimento pessoal. Sim. Porque a galera pensa que o desenvolvimento profissional está relacionado ao financeiro. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Acaba ali na frente acaba se juntando, mas o processo para você chegar lá, ele começa no pessoal, envolve o profissional para depois ir pro financeiro. Perfeito. Não é? Ou eu tô doida? Não, esse é o sustentável. Se você fez sua base direitinho, você pode até perder ali a tua posição, mas uma base bem feita você consegue se recolocar com muito mais facilidade. Até porque aquelas pessoas com as quais você trabalhou, elas eventualmente vão estar em outros lugares e vão ter muito prazer em te chamar. Né? É muito legal isso. A gente gosta muito de chamar quem a gente conhece e confia, né, Roseli? E aí eu preciso abrir um parênteses, porque nós falamos tanto que relacionamento é vital na vida do ser humano. Sim. Deixem as portas dos corações abertas, deixem boas memórias, façam um bom trabalho. Para E que as saia do pessoas... trabalho, né, com... Exato, com pessoas querendo estar com você de novo, incentivando o seu trabalho. Porque é justamente isso, você constrói um processo e o resultado vem por meio de relacionamentos. Sem dúvida, é sempre relacionamento. Tudo sempre. sempre. Desenvolvimento pessoal, Tudo. desenvolvimento intrapessoal
interpessoal. Melhora a pessoa, automaticamente melhora o ser humano, o profissional. Melhora o então, trabalho. melhora a pessoa, melhora o profissional. Não é o processo contrário. Não. E quando, se a gente pegar assim 2 minutos da vida e dizer tudo que eu conquistei, vem por meio de pessoas. Alguém te levou Alguém até te ali. levou. Alguém falou em você com Alguém carinho, pegou na sua mão. com respeito, com admiração. Sim, Então, né? é isso mesmo. Ou seja, galera, presta atenção, né? Como é que você está conduzindo o seu pessoal? Como é que é? A gente tem trocentos episódios aí para trás que a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, que a gente fala sobre desenvolvimento humano, a gente fala sobre o profissional. E aí? Porque lá na frente você vai pagar essa conta, não é? Porque não é o agora, é lá. A gente tem história, né, de que quanto trabalho a gente teve em função dos amigos Exato. que pegaram na nossa mão e levaram a gente. Eu e a Rô, por exemplo, a gente tá juntas, parece que a gente é um casal. Como se fosse tudo bem, né? Sem problemas. 40 anos 40 anos. e uma pega na mão da outra desde sempre, Vamos em frente. desde essa época. Uma tá, pega atrás, a outra tá, pega e traz. E é assim que o mundo funciona, é assim que o mundo gira. São através de relacionamentos. Uma coisa que eu ia perguntar para você, Pri, no mundo da liderança, como é que funciona? Porque o líder, ele só, na minha concepção aqui rasa, o líder ele só consegue ser um líder, como é que é o nome agora eu sou líder, como é que é o chavão lá que vocês falaram no começo da gravação? Não. Virei líder e agora. Virei líder e agora. Mas quando você se torna, porque se tornar, né, até que a gente estava falando líder, eu na minha pequenez de conhecimento, eu entendo que se a pessoa chegou até o cargo de liderança, ele desenvolveu no longo da sua trajetória profissional algo relacionado à comunicação. Porque como é que você se torna líder, a não ser que a pessoa chegou lá através de QI. Que tem muito também. Né? Porque aí, ok, mas o galgar a carreira, o desenvolvimento da carreira, como é que você chega lá sem ser um bom comunicador? Existe isso? É possível? E sendo possível, o que acontece quando ele chega lá sem ter desenvolvido esse potencial? Tá. É possível você chegar num cargo de chefia sem ter se comunicado. É possível você estar chefe sem se comunicar. Uhum. E isso a gente tem, assim, muito. Tá né? bom. Aqui no interior, por exemplo, tem muitas empresas que eu atendo que foram empresas que foram herdadas. E aí a pessoa era um técnico, chegou lá como técnico, recebe uma empresa ali para cuidar e assume aquela empresa e ela não faz uma comunicação adequada. E essa comunicação, obviamente, aquilo começa a faltar e você começa a ter erros, você começa a ter pessoas insatisfeitas e aí você não sabe como resolver, aí você liga para a Priscila. Gostei dessa, ao jabá. Chegando nesse ponto, o que eu acho interessante, e para quem não conhece a Priscila, eu acho interessante, entrem na página dela do Instagram e comecem a observar o que normalmente as pessoas não fazem, porque a gente fica muito escravo do story e do feed. Mas entra lá nas possibilidades de trabalho que ela tem, na página onde ela oferece os títulos, o Linktree. Eu estava assim, observando o quão gigantesca, o quanto é gigantesco, na verdade, o tema liderança. Porque a Priscila, ela trabalha liderança e ela tem eu comentei com ela nos bastidores, um dos títulos é semente. Sim. Né? Então ela trabalha a liderança desde a construção dessa trajetória até o gerenciamento de conflitos quando você já é líder. Sim. E além disso, eu vou emendar uma outra questão que eu achei interessante lá do Linktree. Aproveitem a dica e fussem o Linktree das pessoas. Você tem lá um projeto, um título que fala de RD, de 20 minutos de organização. Sim, RD20. Exatamente. Eu acho que são coisas, é um título, é um tema só, liderança, mas ele é tão amplo. Né, amplo, e a Priscila conseguiu ali organizar e a gente entende
Ai, que bom. Entende ali a trajetória do líder, sabe? Sim. Por onde eu começo, quais os caminhos. E a partir daí é criar a possibilidade de entregar para a empresa, por isso que a gente está aqui brincando com o jabá, entregar para a empresa a possibilidade dos funcionários se organizarem num curto espaço de tempo com uma comunicação que todo mundo tem a mesma, de padronizada, clara, objetiva. Da onde veio essa construção, Pri? Da Esse NZ20? painel? Então, saindo aí da pandemia, muita gente tinha ficado em casa, né? E aí os líderes, uma grande maioria, e principalmente os que me procuraram na época, falaram assim, olha, eu preciso reunir o meu pessoal e eu não sei como fazer. Algumas empresas já tinham aberto a equipe para pegar pessoas de outras cidades, porque aí foi bom, conseguiu contratar gente de outros lugares, com mais competentes, enfim, e nem tinha como voltar para o escritório, mas ao mesmo tempo, como fazer para que a gente esteja falando a mesma língua, né? E principalmente uma reclamação que talvez seja aí a top 3 das reclamações dos líderes, eu não consigo trabalhar porque eles vivem me interrompendo para tirar dúvidas. Nessa época eu estava estudando a metodologia ágil, não lembro bem porquê, acho que por conta de empreendedorismo, e aí eu comecei a estudar o Scrum, que é uma reunião diária de 15 minutos, é uma ferramenta dentro de outras dinâmicas, então dentro de gerenciamento de projetos, mas ela basicamente consiste em uma conversa em que cada um diz o que eu fiz do que estava programado no dia anterior, Tá. o que deu errado e o que eu vou fazer hoje. Né? Isso tudo pegando, por exemplo, você tem um projeto, o projeto tem várias fases, então a pessoa, ela pega, ela pinça ali do que tem para fazer, ela já coloca ali, beleza. Só que eu vi que não precisava ser uma empresa que gerenciasse projetos, podia ser qualquer empresa. Porque a hora que ela respondia, primeiro, a hora que ela põe ali o que eu vou fazer e o que eu cumpri, você não precisa ficar perguntando pro cara, e aí, o que você fez? Deu tempo de fazer? Porque de manhã ele já passava a letra. Já foi passado o script. E um ponto que pra mim era o principal é o que deu errado? O que não funcionou? Qual foi o caminho que você trilhou que não deu certo? Que não deu certo. Legal. E ali no Scrum, nessa ferramenta, o Scrum Master, o que ele faz? Ele é o cara que pega o que não deu certo e ele limpa o caminho para a pessoa poder trabalhar. Falei, tá, vamos supor, no escritório de 50 pessoas, se o líder ou os líderes fizerem esse papel, a gente vai ter problemas resolvidos. E, melhor, a gente vai pegar problema pequenininho. Não vai esperar ele ficar imenso. Não, a gente vai pegar um problema bem pequenininho. Legal. E são detalhes do tipo, ontem foi muito difícil trabalhar porque eu fui interrompido várias vezes pelo cliente. E aí perguntas, tá, mas como é que tá essa interação com o cliente? Ele me manda mensagem. E aí o líder ia lá e negociava com o cliente, vamos pôr um horário aí pra gente fazer esse atendimento? Então, mas olha que legal. Vai trabalhando a tua liderança, que é o quê? Uma das funções. Limpar o caminho para as pessoas trabalharem. Então, mas aonde começa tudo isso? Na comunicação. Na comunicação. É a reunião. A reunião é fundamental. E muitas empresas então, não têm sala de reunião. É importante então, mas aí eu ia te dizer isso. Reunião, ela tem que ter a pauta, começo, meio e fim. Sim. Para não ficar 5 horas ali no blá blá blá. Tem que ser muito direta. Sim. Porque o que a minha experiência de reunião, tanto é que eu sempre odiei reunião. Sempre. Eu nunca, no papel de liderança, eu não fazia reunião. Eu conversava direto com a pessoa. Eu ia direto. Que não é uma coisa positiva, é um problema. Mas, por quê? Porque a empresa, se você começa às 7 da manhã, no caso de escola, você começa às 7 da manhã, o professor já tem que estar em sala de aula. Perfeito. Termina às 7 horas da noite, o professor quer ir embora. Ninguém quer usar o tempo de trabalho ou pós, né, para conversar. Então eu nunca gostei de reunião, nunca fui afim de reunião, sempre achei a reunião um saco no sentido de ficar esticando o assunto. Sim. Porque as pessoas querem falar. As pessoas querem, parece que não, mas as pessoas gostam de falar.
Ainda mais num lugar que só trabalha mulher, né? Aí, não tô falando, não é pejorativo, gente, mas nós gostamos de falar. A gente tem que é uma coisa positiva, eu não acho que seja negativa, não. Então, eu sempre, todas as vezes que alguém falava pra mim, precisa de reunião, eu já entortava a boca. Porque eu sentia, eu sabia que a conversa não ia ser focada. Então, como é que a gente faz para que numa reunião você consiga focar? Como é que você traz o indivíduo de volta para a reunião? Para ele não ficar divagando como eu divaguei agora, inclusive. Então, você precisa trabalhar com limites. E aí vem muito dessa questão do autoconhecimento, né? De você se permitir fazer esse autoconhecimento. Porque a pessoa, você fez uma pergunta, ela começou a andar, nesse momento, a hora que você fala, tá, eu entendi, nessa parte, vamos agendar e depois a gente fala sobre isso. Tá bem. Se for uma coisa que realmente é muito importante, a pessoa vai te procurar. Se era naquele momento uma necessidade de desabafo, ela não vai te procurar. Se você nota que aquilo está aparecendo várias vezes, é bom você procurar a pessoa, porque deve ter alguma coisa ali que não tá legal. Tá. Mas esse é o ponto. A pergunta, ó, o que você fez hoje, o que não deu certo, aí a pessoa começa a reclamar de algo que tá lá fora. Tá, entendi, tô anotando, a gente vai conversar depois. Você acha necessário sentar para conversar? Não, isso aí depois passa. Aí você segue e a pessoa vai seguir. E tudo isso depende de treinamento mesmo, né, Pri? Você isso precisa... depende de orientação. Eu acho que tem alguns pontos. Algumas pessoas têm facilidade para botar limite. No caso, uma das minhas funções junto ao líder é dar para ele essa licença dele colocar o limite. Porque muitos não sentem que eles podem colocar o limite. Eles acham que, poxa, eu vou parecer arrogante, eu vou parecer que eu estou cortando. Não, eu falo, não, você está fazendo o seu papel. E dentro disso, Rosana, puxando ali para a questão do líder em si, do que acontece quando você vira líder, é que a pessoa que sobe, que se ascendeu a uma posição de liderança, ela tende a ficar muito preocupada com ela e com o que vão achar dela. E essa é a cilada maior, porque aí eu começo a fazer coisas para parecer grande e para agradar. E aí a hora que eu quero parecer grande, eu esmago. E quando eu quero agradar, eu assopro. Eu me esmago. E eu me esmago e eu fico num manicômio, entendeu? Entendi. Agora, quando eu entendo que o que eu estou fazendo ali? Eu estou ali para facilitar um processo, eu estou ali para facilitar a vida de quem está trabalhando e para colocar cada um no lugar certo. Então não é sobre mim. Não é sobre mim. Delícia! Isso é muito gostoso, porque aí o negócio flui, você fala, eu tô olhando para aquela pessoa, eu tô olhando para aquele grupo, eu tô olhando para o meu cliente, né, grande parte das vezes. Eu preciso garantir que eu atenda um cliente que às vezes é esquizofrênico, com todo respeito aos esquizofrênicos. Não, mas a gente entendeu. A gente entendeu. Porque nem o esquizofrênico merece o que é um cliente às vezes. É verdade. E ao mesmo tempo garantir a saúde mental daquela equipe, né? Proteger essa equipe em uma frente. Legal. Então não é sobre você. E a maior parte dos erros acontece porque eu estou preocupado com o que acham de mim. A gente tem uma classificação de tipos de líderes, né? Eu gosto muito da classificação do Daniel Goleman de inteligência emocional. Ele põe seis funções da liderança, que normalmente o líder vai usar 2 ou 3. E uma delas, que é aqui, vamos dizer, o pessoal considera mais, nossa, quem faz isso é muito mal. Que é mal? É mal, coercivo, que é aquele que fala, fica quieto agora, sai daí. Mas o que acontece? Mesmo esse tipo de ação faz sentido em algumas situações. Claro. Porque em alguns momentos você tem que entrar e falar, derruba essa parede, ninguém mais vai ficar em sala. Derruba a parede. E tem que conseguir manter aquilo com tranquilidade, entendeu? Então o que eu faço, o meu trabalho é dizer para as pessoas, sim, você pode fazer isso. E sim, tem como você fazer isso sem você ser violento.
A tua ação pode ser uma ação que imponha força, que tenha que ter uma autoridade a mais, aí não é o autoritário, que aí tem uma outra questão, mas que você precisa se colocar com força, mas sem ser algo violento. Então você precisa aprender a falar. Porque você pode falar tudo, mas depende de como você fala. Depende do jeito que você se comunica, né? De como você se comunica, tá? Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. E como. E aí a gente tem que aprender a se comunicar. E aí vem a inteligência emocional. Vem a inteligência emocional. Porque elas estão ligadas. Ligadas, totalmente. Porque você comunica a pessoa que você é, o seu tom de voz diz respeito à pessoa Verdade, que você é, as verdade. palavras que você usa diz respeito a você, mas a comunicação é o outro. Eu tenho de chegar ao outro. Então eu preciso entender em que momento a minha voz pode ser mais incisiva e vai surtir efeito. Por isso que eu falei para vocês de início, da visão humana do líder. Porque em algum momento eu preciso dizer, você está errado. Você está atrasado, o seu projeto. Eu preciso ser incisivo, porque a equipe trabalha para gerar resultados. Agora, de que maneira? Né? Aquela história de quando eu elogio em voz alta. Sim. E quando eu vou criticar no sentido de evolução, né? De fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira, a história de eu vou... Aí no particular, né? No particular. Então é a questão de cuidar do outro, a comunicação tem muito disso, porque a gente confunde objetividade com grosseria, confunde autoridade com autoritarismo, são coisas bastante distintas. Né? Então, E há pessoas que batem no peito, eu sou assim mesmo, suporta do meu jeito, porque eu sou assim, você tem que me aguentar assim. O mercado de trabalho aguenta? O mercado de trabalho não aguenta. Então, gente, hoje em dia cada vez menos o mercado não aguenta. Porque ainda mais nessa realidade que a gente está vivendo da questão da saúde mental tão aparecendo tanto nas empresas, né? Eu não lembro de ter isso quando eu estava dentro de empresas, eu trabalhando ali, né? Hoje é uma coisa assim, é geral, eu vou a uma empresa, aí eu falo assim, vou disponibilizar 4 horas, a equipe pode me procurar para falar o que quiser. E eles me procuram, e acho que 80% são casos de saúde mental, das pessoas não estarem aguentando uma ação de um líder. Porque o que eu vejo hoje? 2 posições, vamos lá, não, 3. Ou a pessoa que, sem saber, coloca muita força e não escuta nada. Ou a pessoa que hiperprotege funcionários que às vezes não estão afim, e aí acaba punindo os que estão trabalhando. Você tem um folgado do seu lado, é extremamente desmotivador. O folgado que ganha mesmo que você, que tira as mesmas férias que você, né? E a pessoa que está ausente, né? Ela só passa para recolher o caixa depois. Então, para você fazer as coisas acontecerem, você precisa entender o que está acontecendo, você precisa escutar o outro, entender a situação e saber se colocar para as coisas funcionarem. Se você quer resultado, você precisa falar assim, o que eu vou fazer de diferente para sair esse resultado aqui? Então, é um desafio, eu acho grande, mas por outro lado extremamente prazeroso. Até uma coisa interessante nessa questão do elogio em voz alta. Elogiar em voz alta nem sempre é bom, porque quando você elogia em voz alta, muitas vezes você desperta a inveja dos colegas que não foram elogiados, é o funcionário do mês, entendeu? A tipo, só gosta dele, não gosta de mim, porque não me elogiou. E tem muitos líderes que eles são tímidos e tá tudo bem, eles não... Olha, quero aqui, uma salva de palmas para fulano, ele não sabe fazer aquilo. Muitas vezes, só de o colaborador ver que ele foi enxergado por você, você fala, olha, eu vi aquilo que você fez e foi muito bom, você mandou muito bem. Isso vale um mundo para aquela pessoa. Na verdade, essa máxima, né, esse contraste de elogiar em voz alta a gente pode até tirar o elogiar em voz alta, mas o criticar em voz alta a gente não tira. A menos que você faça a crítica geral, não falando quem fez a besteira, teve esse problema, vamos resolver. Não precisa saber quem foi, né? Até porque pode acontecer de novo, então já vamos dizer aqui que é pra... vamos botar geral, porque todo mundo pode cometer isso. Aí até a pessoa fala, bom, vamos lá.
Aí, quando você viu que aquilo foi 2, 3 vezes a mesma pessoa, você vai chamar para conversar. E aquela pergunta que você... Aconteceu isso? O que tá havendo? Você quer conversar? Eu quero ouvir você. Me fala aí. E silêncio. Ouvir em silêncio, eu amo isso. O silêncio é o principal. Nossa. Então, ou seja, o líder tem que se preparar para ser líder. E se ele chegar ao cargo de, tem que correr atrás do prejuízo, é isso? Ele precisa buscar orientação. Para não Assim, colocar os pés pelas mãos. Se ele quiser tropeçar menos. Óbvio que se você quiser, né? É como você ir por uma trilha sem botas, sem preparação, sem comida, GPS, sem nada. GPS você vai apanhar, você vai ficar perdido, você vai passar fome, né? O caminho que você poderia fazer em um dia, você vai fazer em um ano. E muito mais tempo. Com muito sofrimento, com É. muita dor. Então é isso aí, né? Os líderes precisam procurar ajuda, até para serem melhores. Sem dúvida. Eu vou emendar 2 perguntas que eu acho cruciais, talvez sejam minhas, egoisticamente falando, mas Vê se me cabe. nascemos líderes, nós nascemos líderes. E a segunda pergunta, liderança e cargo não são a mesma coisa. Eu acho que existem pessoas que nascem com habilidades que facilitam muito a vida da liderança. Né? Tem alguns dons, algumas habilidades. Tem algumas... pessoas que Tá. conseguem, por exemplo, fazer a leitura do que o outro está passando. Isso ajuda muito. Tem pessoas que têm facilidade para conversar. Tem pessoas que têm facilidade para fazer leitura da situação. E eu acho que isso facilita muito a vida do líder. Mas uma pessoa que não tenha nada disso, ela pode treinar e desenvolver. Ela pode, inclusive, alguém que, por exemplo, existe isso, né? Não, eu tô vendo você, mas se você não me falar, eu não vou saber te ajudar. Então ele pode, inclusive, comunicar a equipe disso. Não faça cara feia, porque pra mim eu não vou saber o que tá acontecendo. Eu não vou ver a cara feia, eu só vou achar que você tá de mau humor, inclusive, exato. Só. Mas só o fato dele saber, ó, eu não sei ler, e comunicar isso para a equipe faz com que eles já estabeleçam um vínculo ali. Então, para alguns, por exemplo, existem pessoas que nascem gênios com habilidade matemática, tem pessoas que têm características que vão tornar a vida delas mais fácil na matemática. Outras vão precisar estudar mais. A liderança é a mesma coisa, tá? Legal. Só que quando você faz o desenvolvimento para se tornar líder, você passa por um desenvolvimento que vai bater em várias frentes da sua vida. Tanto que quando eu fiz o meu treinamento em liderança, que eu estava ali, procurei a coach e tal, uma das coisas que ela falou para mim foi, você cozinha? Cozinho. Você deixa seu marido te ajudar? De jeito nenhum. Ele não pode pôr a mão ali porque eu vou ficar nervosa. Então assim, você vai começar a cozinhar comigo. Você vai precisar fazer. Então assim, e aí eu fui desenvolvendo, eu fui aprendendo a falar, eu fui aprendendo a comunicar algo que me deixava chateada sem precisar matar o outro ali com aquilo, entendeu? Eu lembro que o primeiro grande desafio eu precisava dar um feedback negativo para uma par, não era nenhuma pessoa que estava ali na minha cadeira, era uma par. E aí eu lembro que eu fiz o script e a minha mão ela formigava e eu suava, e aí eu e ela fez assim, você tem razão, eu preciso rever isso. E eu, sério? Muito legal. Me jura, você achou? Ai, eu saí de lá assim, muito feliz. Mas é um preparo, é fácil, não é fácil. Pra mim tem alguns pontos que eu mexi em pontos cegos meus e mexo ainda, grandes, mas é possível. E a segunda pergunta era... Liderança e cargo. Liderança e cargo não é a mesma coisa, obviamente que quando você está num cargo, a sua característica de liderança ela ganha mais campo para você explorar. Você vai nadar de braçada. Mas dentro das empresas você percebe pessoas que fazem parte da equipe, que são aquelas que vão puxar a turma. Né? E elas precisam ser observadas. Teve uma coisa muito interessante nessa implementação das RD20, que é reunião diária de 20 minutos, que quando a gente começou, cada um contar o que fazia no seu dia, a gente via que tinha gente que fazia muita coisa.
E tinha gente que tinha ideias, porque tinha assim também, o que eu fiz para melhorar? E tinha ideias, e alguém falava, isso aqui eu não estou conseguindo, não, eu vou ajudar você. Então ali, nessa prática da reunião, começou a ficar muito fácil identificar os líderes naturais, e em algumas empresas, inclusive, candidatos a sócios, porque era uma pessoa que não estava tendo facilidade para conseguir ter um sócio. Aqui tem potenciais. Pessoas que estavam preocupadas com a empresa, porque o líder ele está ali envolvido, né? Não é o cargo, ele pode nem ser dono, mas ele age como dono, ele está envolvido, ele quer que o cliente faz saia parte, feliz. né? Ele faz parte, porque ele entende, o líder ele se lidera, ele não está esperando a ordem de ninguém, ele fala assim, eu estou aqui, não importa de quem, mas eu estou aqui. E aí o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Então é um processo muito legal. É um perfil que eu acho que quando você desenvolve, você ganha potência na sua vida. Né? A tua vida faz um decolar. Né? Sem dúvida. E quando você fala da LD20, me remete a uma possibilidade do falar e do ouvir. Então, o participante da equipe, o colaborador, ele ganha voz. Sim. E ele é ouvido ao mesmo tempo. Sim. Porque é muito bem direcionado, é um espaço muito bem direcionado. Sim. Não é? E aí você, obviamente, se for o líder, o chefe de porta fechada, ele nem enxerga a equipe, ele não sabe. Não vê, né? Nem vê o que está As acontecendo. competências de cada um, as habilidades, quem pode. E essa vitrine faz com que os resultados aconteçam de maneira mais fácil, sem sofrimento. E há essa possibilidade também de você identificar na sua equipe os grandes talentos. E eu acho legal que o grande problema das empresas, pelo menos nas que eu trabalhei, o diz que me diz que a fofoquinha, o leve, sabe? O dia que você acaba, tem né? diária, tende a diminuir bastante. Porque se tá todo mundo, se tem isso todo dia acontecendo, todo mundo senta e conversa, então a chance, a possibilidade do diz que me diz que, ela é menor, porque já aconteceu, a conversa já aconteceu ali de manhã. Porque, gente, assim, pra mim, o câncer de um negócio é quando tem muita gente reunida e fica essa coisa da fofoca, que começou sabe Deus onde, e ela vai aumentando, vai tomando proporções que prejudica todo o processo de trabalho da equipe. Sim. Gera muitos prejuízos. Houve um caso de uma empresa, eu não sei se alguém esqueceu chave, levou chave, deixou a pessoa presa, e aí no dia seguinte elas estavam assim, eram mulheres, só o dono que era um dos sócios, né? E aí elas chegaram, assim, não sentavam perto. Aí eu estava fazendo o treinamento desse líder, né? Aí eu falei para ele assim, dá uma perguntadinha aí, o que está acontecendo? Gente, eu tô sentindo que ele fez assim, tô sentindo que o clima não tá assim como sempre. Aconteceu alguma coisa? E aí elas começaram ali, lavar a roupa suja, mas lavou. Resolveu, estabeleceu um procedimento ali para aquela chave, para aquele problema não repetir. E a gente não pode ter medo de que isso aconteça. Porque o pessoal fica com o negócio engasgado, e aí quando engasga, fica doente, vai faltar, a pessoa... Fica pior a emenda com soneto. Muito pior, entendeu? Então, a ideia é você conseguir, aos pouquinhos, ir pegando aqueles detalhes e ir resolvendo. Mas o que eu falo, né? A pergunta feita e o silêncio... Você já viu aquele líder que fala assim... Me fala aí, tá tudo bem? Porque eu já fiz isso, e você lá, ele fez uma pergunta... E aí, como é que você tá? O que tá, né? E silêncio, aí faz aquele silêncio, porque a pessoa fica assim, será que eu posso mesmo responder, né? Faz aquele silêncio e aí, à medida que o tempo vai passando, é um pouco constrangedor, mas ela começa a falar. Não sei como falar. Não sei se vai. Vamos aprender. Vamos falar. Então, é um processo de ouvir muito forte. De entender, uma das coisas que eu falo pro pessoal, como que você identifica a pessoa que precisa de ajuda, como você identifica a pessoa que já não quer mais estar ali e que você fica segurando. Ou a pessoa se segura por conta do salário, né? Que ela tem medo de perder também o salário e não sabe se vai conseguir outro emprego. Ela tá esperando, tomara que me mande embora logo. Não perde a... Gente, é muito terrível. Eu acho que
quando a gente se preocupa com a carreira, eu acho que é um bem tão precioso nosso pensar como eu estou conduzindo a minha carreira, para onde eu quero chegar, porque isso te dá uma liberdade de limitar o número de sapos que você vai engolir. E as pessoas não são preparadas para serem profissionais. Nas faculdades, nas salas de aula, não nos ensinam. Então você fica ali, e é cultural. Eu não vou pedir a conta para não perder meus direitos. Eu ganho tarja preta. Eu ganho tarja preta. Jesus. Sabe? Então, Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Então, assim, o quanto o conhecimento, o autoconhecimento, o buscar ajuda, eu não estou sabendo me conduzir, busca um coach, uma mentoria, vai fazer um bom curso, vai ler, faça alguma coisa para você se libertar de si mesmo, sabe, Pri? Sim, sim. Porque quando você fala da pessoa que fica no silêncio e de repente ela aprende a falar, ela aprende a ganhar voz, porque não é algo comum numa equipe de trabalho, não é algo comum nós termos voz. Então, quando você não usa muito a sua voz, sabe aquele dia que você não falou nada e a primeira, você está falando 8 horas da noite, pela primeira vez, a pessoa, você acabou de acordar? Não, eu não falei o dia todo. Ou seja, até isso a gente vai perdendo, a condição de falar, que é inerente ao ser humano, é se comunicar, é sentir, dizer quais são as minhas dores, quais são as minhas necessidades. E a gente, na empáfia de ser perfeito, a gente não pede socorro. Então você fica num trabalho infeliz, gerando péssimos resultados. Você Isso entra naquele ciclo, né? a equipe. Sim. E ninguém sai ganhando. Então a gente, sabe, pelo profissionalismo, eu estou falando pelo profissionalismo, cuidem da carreira, gerenciem a carreira de vocês. E entendam, né, um mapeamento de competências, até onde eu posso ir, qual é o meu limite, o que eu preciso desenvolver ainda mais. E a gente percebe que as pessoas não fazem isso. É tudo no automático. Eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou aceitar. Até quando? E aí fica todo mundo brincando de ser profissional e querendo que sexta-feira chegue 18 horas. Eu tenho horror a isso. Eu tenho ódio de quem espera sexta-feira. Exatamente. Às 18 horas da sexta-feira. Até às 20 do domingo. Até às 8 do domingo, né? Até às 20 horas do domingo. Não tem hora marcada, Priscila. Não tem. Não tem. E é isso que eu coloquei pra você, né? O líder, muitas vezes, ele não pergunta pro colaborador porque tem medo do que ele vai ouvir. Porque ele tá focado nele. Se ele deixa a pessoa falar, aí você começa a ter pessoas que vão se libertar não só para falar, mas também para pensar. Sim. Que é uma coisa que a gente está vendo morrer nas empresas. As pessoas não têm mais, elas têm um senso crítico, mas não têm um senso analítico. Verdade. Então perguntas como, por exemplo, chefe, como é que eu faço isso aqui? Aí você pergunta para ela, como você acha que você pode fazer isso aí? E o desenvolvimento da pessoa vem dessa pergunta, porque ela faz... Tem muita gente que fala assim, você que é chefe, você tem que saber. Aí houve um líder que falava isso, ele dizia assim pro pessoal, né? Uma pessoa que logo no começo que eu abri a empresa eu atendi. Ele levantou da cadeira e falou assim, olha aqui, a minha cadeira está disponível. Eu quero gente que venha sentar aqui. Eu não tenho nenhum apego. Eu quero que vocês cresçam. Então me diga, como é que você faria isso? E a partir desse processo, você vai ver as pessoas se libertando para pensar. Então você tem uma geração, que eu acho que muito a nossa, né? Pensava muito e não podia falar porque ninguém queria ouvir. Porque tinha uma autoridade ali que dizia que você não podia falar. Não podia falar. Então essas pessoas ganham essa voz e as que nasceram achando que elas não têm que pensar, elas começam... Nossa, eu tenho um cérebro que é capaz de formular coisas complexas, que não está só ali no arroz com feijão, entendeu? E um bom líder, ele vai colocar essas pessoas para se desenvolverem. Então, depois da sua passagem como líder, as pessoas estarão melhores, não é só a empresa que estará melhor, né? As pessoas estarão melhores. Todo mundo cresce, né? Todo mundo cresce. Acho um ponto interessante, Rose, que até recentemente eu fiz um atendimento que me chamou a atenção porque foi uma pessoa que foi achada no LinkedIn e ela era compradora e ela nunca tinha pensado em ser líder e acharam, ela foi participar, uma oferta de salário maior e aí ela ia ser coordenadora. E ela tinha dúvidas, isso eu acho mais fantástico da internet, dúvidas básicas, né?
do tipo, fico com meu piercing ou não? O que você acha? E aí a gente foi trabalhando com aquilo e eu fui colocando para ela, eu falei, olha, agora você é vista. O que remete à imagem de alguém com piercing? Como, aí muito em relação ao seu livro, né? Então, lembrar a pessoa do que ela representa, do que aquilo vai refletir e que sim, quando você estiver acima, você vai ter novos problemas, como por exemplo, não poder mais ir de chinelo e calça rasgada na empresa. Sim. Só que isso, esse é um ponto, muita gente deixa de abre mão da liderança porque não quer abrir mão dessas facilidades de você, eu vou ser eu mesmo, mas aí você fica lá embaixo, você tem um potencial, você fica lá embaixo reclamando. Não faz diferença na sua vida e nem na vida das outras pessoas. Outros. E houve pessoas em que eu orientei em fase de carreira que eu falei, olha, você tem muito a oferecer. Imagina, eu preciso... Não, você enxerga as pessoas te buscam, né, o líder sem cargo, te buscam para desenvolvimento. Se você tiver uma oportunidade, entre. E aí quando essa pessoa foi puxada para um cargo de liderança, me procurou de novo. Comecei, e agora? Então vamos lá, vamos fazer reunião, como é que faz reunião, como é que pergunta. E está tendo um desenvolvimento absurdo, porque coisas pequenininhas, que é só de você falar, e isso aqui eu posso, e isso, convém, poder tudo a gente pode, né? Convém aqui nesse cargo, porque sim, com a liderança vem muitas responsabilidades e uma é sobre o que você está projetando. Então, se você fala palavrão, se você fala alto, se você se veste sem transmitir autoridade na tua vestimenta, se você faz fofoca, né? Se você é aquela pessoa que começa a fazer aliados. Esse aqui me traz informação. Gente, eu odeio isso. E quantos líderes não se valem disso? E aí forma aquele grupinho de amigos do rei, né? Sim. Que sabem muito e aí você começa a se fechar naquela cúpula. Então há vários riscos que você estudando, você lendo, você fazendo terapia, você fazendo mentoria, aconselhamento, coaching, você consegue desenvolver, né? E é um caminho lindo, eu acho, porque o líder ele tem essa possibilidade de mudar a vida das pessoas. Muito bom. Ele tem. Então, a gente ir caminhando aí para o encerramento, o que você quer deixar para as pessoas? O que você gostaria de alertar ou de dar conselho, enfim? Se você pudesse lançar uma semente. Eu acho que essas sementes, ela diz respeito a não fuja da oportunidade de ser líder. É bom. Muita gente foge, muita gente não quer, porque não quer os problemas que a liderança traz. Não quer as responsabilidades, não quer as né? responsabilidades, que o nome é problema mesmo. Mas a gente precisa verificar se a gente quer permanecer com os mesmos problemas de sempre, o que significa que eu estou sempre no mesmo lugar, Sim. ou se eu quero crescer e aí sim eu terei novos problemas em novos níveis, mas eu estarei num caminho diferente. Então não fuja dessa possibilidade, porque você acha que você não é capaz. Uma vez eu ouvi uma frase que para mim é algo que eu falo para todos, assim, que eu tenho oportunidade. A humildade não diz respeito a você se rebaixar e falar, não precisava, mas isso não é pra mim, mas será que eu consigo? Isso não é humildade. Nem sei o que é isso. É medo. Isso é medo. A humildade é você fazer o melhor que você pode com aquilo que você recebe. Então, receber um cargo de liderança, que às vezes vem no papel de é isso ou você vai sair da empresa, abrace e faça o seu melhor. Talvez você dali um ano se desligue da empresa, talvez você dali um tempo seja promovido a ter ainda mais responsabilidades. Mas entregue o seu melhor, porque todos nós temos, né? Com o desenvolvimento a gente consegue fazer um trabalho muito legal. É isso. Como é que as pessoas te acham? No Instagram, priscilap.liske, é o L-I-S-K-E. No YouTube, Priscila Liske, acho fácil. E no site da minha empresa, claredesenvolvimento.com.br. Eu vou deixar tudo escrito aqui embaixo na descrição, tá bom, galera? E fala, Rô, que eu ia falar do... Só para, aproveitando
a Priscila disse, não percam a oportunidade de serem líderes, eu diria a vocês, não percam a oportunidade também de se alimentarem do melhor no que se refere à informação. Sim. Na rede tem muita coisa boa que faz com que a gente evolua, cresça, reflita. A Priscila traz na rede, no Instagram, muito conteúdo ligado ao mundo corporativo, sempre com essa leitura humanizada. Ela tem vídeos interessantíssimos no YouTube, ela discute, muitas vezes eu já entrei, discute livros, enfim, é um conteúdo riquíssimo que está à disposição e muitas vezes a gente se alimenta de coisas tão rasas e que não geram resultado nenhum na nossa vida, né? Então a gente tem de começar a cuidar da gente e evoluir como pessoa e como profissional, e tem muita gente disposta a fazer isso de uma maneira genuína e generosa, né? Então busquem realmente essa pessoa incrível que vocês têm Muito a receber. a aprender. Eu agradeço. E claro, gente, a gente não pode deixar de dizer, de informar vocês do nosso curso dia 15 de novembro, Comunicação de Alto impacto, a construção da autoridade. tá? Então, dia 15 de novembro, não é híbrido, é bom, né? Não é online, é um curso presencial, onde a gente vai ficar 4 horas juntos lá falando sobre comunicação. Vamos abordar aqui o que a Pri falou sobre a imagem, como se vestir, qual a sua cor, como é que você deve se vestir de você. Não é se vestir do que os outros falam, tá? Então, como se comunicar melhor para que você desenvolva o seu poder. Como é que é, Rô? A Rô montou uma frase bárbara. O mundo sabe o tamanho que você é? É essa a frase, Rô? É isso aí. Então, dia 15 de novembro, Simpla, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para as inscrições, ok? E aí, vamos? Então, vamos lá. Não esqueçam de compartilhar este vídeo. As pessoas precisam saber das coisas boas que acontecem no mundo. Então, vamos compartilhar o que é bom? Pode compartilhar dancinha, piadinha, também é bem-vindo. Mas vamos compartilhar também informação de qualidade, conteúdo, não essas coisas rasas que tem por aí, que aqui o negócio é profundo. Nossa, maravilhoso, eu curti. E aí? Eu curti. Você curtiu? E você, vai curtir? Isso mesmo. A gente tem de curtir o que nos eleva o espírito e... Ai, você falou também, nós somos seres pensantes. Vamos usar dessa habilidade, não é? O cérebro é um músculo atrofia. E ativem o sininho para que vocês sejam lembrados quando os episódios forem ao ar, normalmente às quintas-feiras, às 17 horas. Mais uma vez, obrigada, Pri. Nossa, eu agradeço. Nós poderíamos ficar aqui por horas. Ela doou generosamente esse tempo precioso dela e esse conhecimento. Nós estamos aonde, hein? Nós estamos em São José dos Campos, galera. Né? A gente veio até aqui e ela recebeu a gente com muito carinho, muita atenção. Vai ter até um almocinho aí básico pra gente. Não esquece de comentar. Vamos então? Vamos. Quer deixar mais alguma coisa ou a gente vai? Eu acho que vocês não podem perder o curso delas, porque são 2 profissionais incríveis. Eu vi pessoas se transformando nas aulas da Roseli e da Rosana. Não percam. Eu acho que o fato de ser presencial e poder sentir essa energia de vocês de perto é uma oportunidade única. Bora lá então. Bora, gente. Beijo. Até a próxima.